Pastor Dionei. Já começou, tem que esperar só um pouquinho porque a galera, eles vão entrar. O que a gente vai falar? Olha, vamos falar um monte de coisa, mas vamos tentar entender um pouco da criação do universo. Criação do universo? Coisa divertida, né? Criar os universos é uma coisa que deve ser divertido. Você está falando do Big Bang? A gente vai um pouquinho mais filosoficamente, mais além do Big Bang. Vamos falar do nosso Deus Criador. Amém. O Elohim. Deixa só a galera entrar. Thaís, filha do rei. Ângela Maria. A internet tá boa, acho que tá boa, tá ligado aqui no cabo. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Aí já deu. Amém. Glória a Deus, bora. Pastor Dionei, o que de Deus se pode revelar, de acordo com Romanos 8, pode ser visto através da natureza de forma que a gente fique inexcusável? Pode. A gente estava conversando antes, né? Lembra? Foi. E tomando sorvete. Tomando sorvete, que é uma coisa muito boa, por sinal, recomendo. É de sorvete Deus. Daqui é de Deus, é de Deus. E a gente estava conversando sobre a minha caminhada, na verdade. Né? Como é que eu vim cair em si, porque eu nasci num lar evangélico, mas tive os meus momentos de dúvidas, por exemplo. Né? Houve uma época na minha vida em que eu pensava, eu sou crente, digamos assim, porque eu nasci num lar cristão, ou sou... E aí a cultura me fez ser cristão, ou será que se eu tivesse nascido num lar budista, eu seria budista? Se eu tivesse nascido num lar islâmico, eu seria islâmico? Ou será que realmente Deus existe? Será que é uma questão com uma construção cultural? Então, houve uma época na minha vida de muito questionamento. E eu sempre tive esse lado questionador em tudo. O que é bom, né? O que é bom. A ovelha que aceita tudo que é ensinado, ela corre o risco de aprender tradição humana e ficar presa muito fácil. Exatamente. Mas tem um lado ruim, que é o lado também que você se distancia, de certa forma, do caminho, né? Porque, como a dúvida entrou, eu fui conhecendo outras formas, outras religiões. Eu não mergulhei nas religiões, mas eu as conheci. Ou seja, comecei a fazer comparativo de religiões. Eu fui conhecendo, né? Muitas variantes. Eu não digo todas, porque é impossível você conseguir todas, mas fui vendo as variantes para poder entender isso. Tipo assim, me convença que você está certo, né? Exatamente. Por que o Deus islâmico é diferente do Deus cristão? E por que a visão budista, por exemplo, que não é uma crença num Deus individual, mas uma questão mais panteísta, é diferente e melhor? Só para o pessoal entender, panteísmo é tudo é Deus. A ideia de que Deus está em tudo, né? Na árvore, não está, no peixe. Né? Tudo é Deus, mas não é um ser individual, né? Você não tem um relacionamento com Deus. É uma figura que tudo é Deus, inclusive a árvore, as rochas, tudo é Deus. Mas não é um Deus que tem relacionamento com você. Pessoal, você está falando, um Exatamente. amigo. E aí eu também vi o lado dos ateístas. Você também foi ver ateu? Foi ver ateu. Porque se há uma base dentro do ateísmo para isso. E eu mergulhei em todas essas áreas. E eu lembro até hoje, a gente estava discutindo isso, eu lembro, eu estava nessa minha caminhada, eu estava numa aula de filosofia uma vez, olha que coisa doida. Aula de filosofia. Aula de filosofia. Deus se revela, gente, das mais variadas formas que você possa imaginar, né? Dentro daquilo que você precisa, pode ter certeza. O interesse é todo dele, inclusive. E eu estava numa aula de filosofia, e eu já tinha feito todos os comparativos. Você tinha quantos anos? Já tinha quase 30 anos. Já tá velho. Não, velho. Eu vou fazer 30. Exagero, né? Eu vou fazer 30 esse ano, tô cansado já. E na aula de filosofia, o professor estava falando, era uma escola americana que eu estava assistindo, e ele falou, olha, eu vou falar de vocês de um argumento que a gente tinha estudado, né? Todas as questões filosóficas antigas, Platão, Sócrates, e vai subindo, né? E ele chegou no século XII e falou assim, tem um cara aqui chamado Santo Anselmo. Santo Anselmo. Santo Anselmo, eu vou falar. Ele perguntou, vocês já ouviram falar do argumento de Santo Anselmo? Eu olhei, como a maioria das pessoas, e disse, quem é Santo Anselmo? E que argumento é esse? Isso é do século XII, para você ter uma ideia. Tá? O argumento de Santo Anselmo é do século XII. Ele era bispo, se eu não estou enganado, de Canterbury. Se eu também não estou enganado. Tá?
E aí ele falou, olha, eu vou dar o argumento de Santo Anselmo para vocês. É isso mesmo. De Cantuária, né, em português. E ele falou, olha, vocês vão ouvir, vai parecer estranho para vocês, porque vai parecer pegadinha, mas o argumento não é pegadinha. Eu disse, olha, então fala, né? Qual é o argumento? Aí ele fala assim, o argumento é mais ou menos assim, vou tentar explicar, né, em linhas gerais. Esse argumento, só para você saber, a filosofia atual, inclusive a filosofia cristã, pegou esse argumento e modernizou ele. Hoje você vai ver sobre esse argumento no que as pessoas chamam de a diferença entre o ser necessário e o ser contingente, onde Deus é o ser necessário, por exemplo, e nós somos seres contingentes, né? E aí eles criaram uma nova nomenclatura, né? Mas eu vou pegar o Santo Anselmo, que eu gosto, me senti familiarizado com o Santo Anselmo. E ele fala assim, o argumento é, pensa no ser supremo. Pensa no ser supremo? Pensa no ser supremo. Então a gente começa a pensar as características do ser supremo. Ele é poderoso. Ele é imortal. Imortal. Né? Ele é imortal. Inclusive, ele tem vida por si próprio. Ele não pode depender de nada. Que é o que a Bíblia chama do El Shaddai, né? O que amamenta a si mesmo. Exatamente. Ele é autoexistente, de certa forma. Ele existe por si próprio. A gente fala que El Shaddai é todo-poderoso, quando na verdade El Shaddai não é o todo-poderoso, é aquele que se nutre, é aquele que consegue matar a própria fome, como se fosse assim. Aí você vai colocando, ele é perfeito, ele não erra, não pode errar, porque ser supremo não pode ter erros, não pode errar, tem que ser perfeito. Ele é justo. Ele é justo, ele é amoroso, que é uma qualidade, ele não pode ter defeitos, tipo, por exemplo, ele não pode ser egoísta. Egoísmo é um defeito. Lembra, se ele é perfeito, ele não pode ter defeitos. Então ele tem que ser justo, ele tem que ser amoroso, ele tem que ser bondoso, né? Ele não pode ter nenhum traço de maldade. Mas aí também a gente já levaria uma outra questão, parênteses, né? Quem definiu que egoísmo é ruim? Né? Morais absolutas. Então, mas aí você entra na questão do fornecedor da moral, que aí é outro argumento. Né? Mas vamos considerar essas questões, que daí a gente entra nas questões morais, que também levam a Deus do mesmo jeito. Porque você tem que ter um fornecedor do conceito, entre bem e mal, né? Entre bom e ruim, nesse sentido. Então, ele é eterno, ele é perfeito, conhece todas as coisas, ele tem que ser sábio, onisciente, né? Onipresente, onipotente. Inclusive a justiça, por exemplo, se a gente diz que ele é justo, né? A justiça por si só requer o quê? Um bom juiz, ele tem que conhecer todos os fatos para poder tomar uma decisão, não é? Então, o ideal é que ele conhecesse todos os fatos e testemunhasse todos os fatos. Então, para Deus ser juiz, ele tem que saber de tudo, para saber tudo que aconteceu, né? As intenções, etc. E estar presente em todos os momentos. Ele tem que estar lá para ver, então ele é onisciente, onipresente, e ele tem que ter o poder de condenar ou perdoar. Que é a onipotência. Ele tem que garantir que ele consegue executar o juízo que foi dado. Então, quando a gente fala que Deus é justo, a justiça, então, é um dos maiores atributos dele. A justiça implica que ele seja onisciente, onipresente e todo-poderoso, onipotente. Então, de certa forma, o Ser Supremo tem essas qualidades todas. A gente criou isso na nossa cabeça. A gente cria isso na nossa cabeça. O que já é interessante você conseguir criar isso, porque, por exemplo, você está pensando num ser perfeito, mas você não é perfeito. Você está pensando num ser imortal, mas você não é imortal, você é mortal. Ou seja, você consegue pensar aquilo além daquilo que você é. O que já denota que foi plantado em nós, o quê? Uma capacidade de pensar no ser que nos criou. E olha, Eclesiastes capítulo 3 Exatamente. Diz que Deus implantou em nosso coração a noção da eternidade. Isso aí. É o dedinho dele ali. É o dedinho dele aí. E aí, no argumento de Santo Anselmo, ele faz todo esse levantamento, né? E ele vira para você e fala assim, só que tem um detalhe. O ser supremo que você está pensando não é supremo. Por quê? Nem o ser supremo que eu estou pensando é supremo. Porque ele está na nossa cabeça só. Porque isso só existe na nossa cabeça. Ou seja, consequentemente, o ser supremo, para ser supremo, ele precisa necessariamente existir. Senão ele não é supremo. Consequentemente, Deus existe.
Se Deus... Parece pegadinha, não parece? Fica tranquilo, se você está ouvindo isso, parece que é pegadinha, parece que tem alguma coisa faltando, mas é justamente esse o argumento. E às vezes, não se preocupe, você não pega na primeira vez. Peraí, dá uma travada. Se Deus só existisse na minha mente, ele não seria o Deus Supremo, porque ele estaria limitado na minha mente. Então, o fato de que eu posso pensar num ser supremo significa que ele, por ser supremo, ainda é superior àquilo que eu pensar na minha cabeça. Sim, o ser supremo é superior ao que a gente está imaginando. Então, eu não posso pensar num Deus Supremo não existir, porque se ele existe na minha cabeça, ele tem que ser superior ao que está na minha cabeça. Então, ele tem que existir. O ser supremo, para ser verdadeiramente supremo, ele necessita existir. Consequentemente, Deus existe. É doido, não é? Eu vou tomar meu Guaraná. Guaraná, tá, gente? Não é uísque, não é cerveja, não é Guaraná. Sente o cheiro aí, ó. E então isso é muito legal, porque isso na época foi muito na minha mente. Lembra, eu passei por todo esse histórico de comparativos de religiões e eu ouço um argumento filosófico completamente racional, porque isso é um raciocínio simplesmente lógico. Não há nada teológico aqui nesse sentido, não há uma religião envolvida, não há nada disso. É pura razão. Então você, na sua própria razão, você pensa no ser supremo e você chega a essa conclusão. Tanto que esse argumento até hoje existe, foi modernizado, e aí o que aconteceu? Outros filósofos começaram a atacar não a questão de ser supremo, mas atacar a qualidade do atributo da existência, para tentar destruir o argumento. Kant fez isso, outros tentaram fazer isso. Dá um exemplo. Tentaram atacar que Deus não é amor do jeito que dizem? Não, que o atributo da existência não é algo necessário para o ser supremo. Para tentar tirar a necessidade da existência. Ah, ele não precisa existir para ser supremo. Exatamente. Então tentaram atacar o atributo, que é o atributo da existência, não é um atributo necessário do ser supremo. Precisa sim. Mas precisa, Porque se ele não existe, ele passa a ser mentira. E nele não cabe mentira. Exatamente. Então, os argumentos de ataque sempre tentaram, mas nunca houve um consenso para resolver. Tanto, por isso que eu digo, o argumento de Santo Anselmo foi modernizado para essa questão hoje do que é o ser necessário e o ser contingente. Tem vários filósofos hoje que falam sobre isso. Mas, para mim, deu um clique, por quê? Porque eu peguei todas as qualidades do ser supremo, que nós acabamos de imaginar aqui. O meu pai tá vendo, manda um beijo para ele, Jorge. Beijo, Jorge. Beijo, Jorge. E eu tô vendo todas essas qualidades do ser supremo aqui, e eu comecei a lembrar das religiões. E eu lembrei, porque essa questão do ser supremo, em essência, Deus é aquele que existe. Na verdade, ele é o único que existe. Nós somos permissões de existência. Tanto que ele fala, ele não é o que será ou o que foi. Eu sou, ele é. Ele é. Daqui a 1 milhão de anos é presente, ele sempre será presente. Ele é o eu sou, né? Eu sou. Então, que é o caso do Yud Rei Vav Rei, né? Uma das traduções do... Yud Rei Vav Rei é o nome de Deus, Êxodo 3, tá? É o Yavé. É o Yavé. Transliterado, muitas vezes, como Jeová no português, mas, na verdade, a nomenclatura, como se pronuncia, se perdeu. Então, eu lembro sempre pelas letras no hebraico, né? Yud Rei Vav Rei. Ou YHWVH, como alguns colocam, né? Ou WV, que é o Yud Rei Vav Rei. E uma das traduções desse Yud Rei Vav Rei, que é o Jeová, é aquele que existe. Aquele que existe. E eu lembrei disso. Quando eu lembrei disso, fez um clique na minha mente. Que daí eu lembrei o Ser Supremo e eu lembrei, peraí, o Ser Supremo se revelou lá na Bíblia. A Bíblia é a revelação do Ser Supremo. E aí você pega todas as características que Deus dá de si próprio nos textos bíblicos e você compara com o que você tem conceito de Ser Supremo. Só Deus cabe nessa. Porque, por exemplo, o Ser Supremo é amor, não é? Certo. Pois é, Alá não pode caber nele. Por quê? Porque Alá só ama aqueles que o seguem. Os outros ele manda destruir. Os outros ele não ama. E aí entra um conceito errado que as pessoas têm de Deus. Eu vejo muita gente falando assim, Deus é amor. Ele não mandaria um filho para o inferno. E, de fato, ele não manda filhos para o inferno. É uma escolha, né? Jesus, quando ele está falando lá com Nicodemos, né, em João 3, o Nicodemos, conversando com ele a respeito de entrar no céu e nascer de novo, eu acho interessantíssimo quando Jesus fala assim, porque Deus ele enviou o Filho para salvar o mundo. Não para condenar. Não para que o mundo fosse condenado. Então, na verdade, o Deus da Bíblia, ele não manda as pessoas para o inferno, ele manda Jesus para tirá-las de lá.
As pessoas é que depois As eles fazem pessoas uma é que, escolha. elas que rejeitam. E aí entra na criação do universo, que é uma coisa legal, que a gente começou a discutir também. Né? A gente estava tentando demonstrar a questão da trindade. E aí a gente fez uma brincadeira, né? O que levou Deus, por exemplo, o que levaria o Ser Supremo a criar um universo? Se ele não pode ter necessidade, né? O Ser Supremo não sente nada, não tem necessidade de nada. Ele é autossuficiente por si só. Eu vi um pastor uma vez falando que Deus criou o mundo porque ele precisava amar alguém. Não. Ele não precisa amar alguém. Já havia amor entre ele e as outras essências da Trindade antes da criação. Lembra? Jesus mesmo fala disso. Que ele já era amado por Deus antes da fundação do mundo. Pai, que a gente assim volte até a glória. Isso, que volta até a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Antes da criação. Então, essa questão que Deus ama, Deus é amor, mas amava quem? Então, se ele não precisa de nada, por que ele criou o universo? O que leva ele a criar o universo? O que leva ele a criar o universo? Essa é uma das coisas que eu sempre ficava pensando, né? Eu não vou esgotar o assunto aqui, mas eu vou dar uma ideia disso. Né? Por que o Ser Supremo resolve criar um universo? Estava entediado? Não estava entediado. Né? Ele não tinha mais o que fazer, não tinha pra onde ir. Não, eu resolvi, não vou me incomodar. Como é que eu vou me incomodar? Passar meu tempo. Vou criar um universo para passar o tempo. Não. Por que ele cria o universo? Aí eu sempre faço uma brincadeira, eu faço as pessoas pensarem assim, ó, imagina que você mora num continente, tipo da Austrália. Certo. E lá você mora, você, sua esposa e um filho que você tem. Pode ser eu pensar de mim? Pode ser. Pode pôr o nome de Melquisedeque nele? Pode ser. Então eu, a Eli e o Melquisedeque. Então tá, vocês moram nessa ilha, não é uma ilha nesse continente, e só vocês moram lá, ninguém mais mora lá. Beleza? Lá você tem tudo que você precisa. E você é uma pessoa riquíssima, você tem, sei lá, 4 trilhões e 4 trilhões de dólares. Por exemplo, o que o Bill Gates tem de fortuna, você tem, para você é troco. Você é muito rico. Recebo. Amém. Em nome de Jesus. Você lá não tem, você desenvolveu uma tecnologia que tudo é produzido lá para você. Então você não precisa de ninguém. Não precisa importar nada de ninguém, porque lá você produz tudo que você precisa. Eu criei algum remédio para todas as doenças. Para as doenças você resolveu com soluções para as doenças, vacinas que você mesmo criou, porque você é super inteligente. E você vive na sua ilha tranquilamente, nesse continente tranquilamente. Aí um dia você está zapeando a TV e você vê alguns problemas no mundo. Você vê pessoas passando fome em determinados lugares. Você vê epidemias, por exemplo, na África. E eu tenho a solução para resolver. E você tem a solução, você tem a doença. Você tem a cura para a doença. Né? Você tem dinheiro sobrando para essas pessoas. O que você faria? Eu ia ficar louco para ajudar eles. Mas por quê? O que eles têm para te oferecer? Nada, você já tem tudo. Você está falando da essência do amor? Eu amo porque é de graça, ela é a graça. É um ato de bondade, não é? Eu quero fazer o bem para quem não me dá nada em troca. Simplesmente porque... Quem é beneficiado? Você ou quem está recebendo? Eu, lógico. Mas as pessoas que também não estão recebendo? Sim, mas eu... Mas você precisa de alguma coisa? Não. Quem é mais beneficiado? Então, quem está recebendo. Então, agora vamos pegar esse exemplo de você nesse continente e leva para o Ser Supremo. Agora você não é mais aquele cara no continente. Você é o Ser Supremo. Você é Deus. Certo. Certo? Você tem todas as qualidades possíveis e imagináveis. Toda essa sabedoria, toda essa perfeição, todo esse poder, tudo. Você tem uma qualidade chamada bondade, que é essa bondade que a gente está falando agora, né? Pois é, a bondade de Deus leva a Deus a criar um universo. Para demonstrar o amor dele. Para que as criaturas que vão ser criadas possam usufruir de quem ele é. Tô entendendo. Porque se Deus não criasse o universo, ele poderia parecer egoísta, de estar guardando para ele. E Deus não é egoísta. Não tem como ele ser egoísta. Então, e o benefício de quem é? Não é de Deus. O benefício das criaturas, que vão poder se relacionar com ele. Então Deus, na verdade, cria o universo porque ele quer cuidar daquelas criaturas, ele quer fazer o bem para elas. Se relacionem com ele. Tem o prazer de receber dele tudo que ele tem para dar.
Por isso que quando eu adoro a Deus, eu recebo tudo em troca. Porque quando eu entrego tudo para Ele, Ele entrega tudo para mim também. Aí eu saio ganhando. Por isso que, por exemplo, Deus fala assim, eu te abençoo para você ser bênção. Então você recebe bênção para você ser bênção. Ou seja, a bênção não para em você, ela tem que transbordar de você para outros. Esse é o objetivo, né? Por isso que ele fala, Abraão, se tu uma bênção. Então você tem o quê? A bondade de Deus impele ele a criar um universo, em benefício das criaturas que vão ser criadas. Muita gente pensaria assim, mas se é para ser criado, então era melhor que nem existisse. Não, mas não existe nada melhor do que se relacionar com Deus. Então por isso que ele cria. Porque parece que desse jeito, você fala assim, mas Deus criou esse mundo sabendo que o pecado ia estar aqui. Mas não, porque a pessoa é melhor ser criada e estar com Deus do que não ter sido criada. Exatamente. É aí que tá. Por isso, lembra, quando você vê da criação, por exemplo, né, eu faço um comparativo da criação. Se você pensar no universo, tira o universo. O que existia antes do universo? Antes do universo? Antes da Terra ser em forma vazia? Na lógica ateísta, por exemplo, o universo veio do nada. Não tem como. Certo? Essa é a lógica ateísta. Nada. Mas para nós, no conceito só existia que nós temos, o Senhor. Só existia Deus. Então, antes do universo ser criado, você tem o quê? Deus. Todo a própria lugar, existência. Ele é o único lugar que existe. Ele é a existência. Ele ocupa todo o espaço. Se podemos chamar isso de espaço, né? É uma dimensão diferente. Mas ele não tem forma, nada. Ele ocupa tudo. Ele é a própria existência. Gente, minha cabeça está doendo. Porque a gente imagina uma caixa com Deus dentro da caixa. Mas não tem caixa. Não tem caixa. Não há bordas. Não é uma caixona. Não há limites. Eu sei, é difícil para nós que somos limitados e que tivemos no início pensar num ser que não tem início, que sempre existiu, que sempre é, que vive no local onde ele sempre existiu, nunca teve início, ele é a causa primeira de todas as coisas, Começou e que não tem limite e não tem início, não tem borda, não tem parâmetro. A menina falou assim, mas por que Deus pareceria egoísta? Para quem ele pareceria se não existia ninguém? Não, ele pareceria egoísta porque qualquer pessoa que se relacione com Deus não tem como comparar. Tudo é pior do que se relacionar com Deus. Inclusive não existir. Não existir é pior do que se relacionar com Deus. Ou existir e ser muito rico ainda é pior do que se relacionar com Deus. Então se relacionar com Deus é o top do máximo. Então Deus cria o mundo porque ele quer que as pessoas usufruem do melhor que é ele. Então, quando Deus cria o mundo, é porque ele é amoroso. Gente do céu! Elinéia, tá entendendo, bonitinha da minha vida? Então essas coisas são muito legais. E aí quando ele vai criar o universo, lembra? Só existe Deus. Certo. Onde é que ele vai criar o universo? Nele. É como se eu fosse Deus, por exemplo. Ele é a tela de pintura. Ele vai fazer aonde? Nele próprio. É como se ele pegasse em si próprio e rasgasse um espaço e digo, nesse espaço eu vou criar um universo. Vocês estão entendendo essa parada? Isso é para soltar um Navesulhas. A gente tem aquela ideia tola de que Deus, para criar o mundo, ele pegou uma mesa e nessa mesa ele colocou uma massa, né, de barro e criou dali. Mas não, ele fez ele. É por isso que Paulo fala em Atos 17, ele fala assim, o Deus desconhecido, quando ele está falando para os atenienses, é o Deus em quem movemos e em quem existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele. Então, se eu olhar todo o universo, na verdade, ele é parte incluída em Deus, na existência. É demais, né? Deus é incrível. Quando você começa a pensar nessas coisas, Deus se torna cada vez maior. É Guaraná, gente, não é uísque. Eu sei que o pessoal às vezes tem dificuldade com a Trindade, né? Eu sempre faço um exemplo da Trindade, né? Fazendo o seguinte exemplo. Nós vivemos, por exemplo, nessa dimensão, nós temos aqui pelo menos 3 dimensões visíveis, né? Que é altura, comprimento e largura, certo? As 3 dimensões. As 3 dimensões. Então vamos fazer de conta que eu sou Deus e vou criar um universo. Só que eu vou criar um universo nessa folha aqui, ó. E ela só tem 2 dimensões, tá? Ela só vai ter comprimento e largura. Vamos assumir, a gente sabe que há uma altura aqui, são poucos milímetros. Fala devagar. Tá gravando, o pessoal vê depois. Não, mas é justamente para o pessoal entender. Então, ó, esse aqui é o universo que eu vou criar, por exemplo. Estou supondo, tá. É uma brincadeira, tá? Nós estamos nesse nível de 3 dimensões.
eu vou fazer brincadeira como se eu fosse Deus, por exemplo, Certo. e eu vou criar agora um universo que tem só 2 dimensões. Certo. Né? Aqui nós temos altura. Esse universo não vai ter altura, tá? É 2D. É 2D. Beleza? Então ele só tem comprimento e largura. Tá? Então esse é o universo que eu vou fazer. Beleza. Muito bem. Quantos Dionês tem aqui? Tem um. Um Dionês só? Ah, eu não sei. Na verdade, nós somos seres trinos. Ah, tá. Lembra? 1 Tessalonicenses 5. Que Deus abençoe toda a vossa Corpo, alma alma e espírito, que mantenha eles plenamente santificados. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Mas vamos fazer a brincadeira como se eu pudesse e eu reunisse Dionei alma, Dionei corpo, Dionei espírito. Vamos reunirmos e ver como vamos criar esse universo. Façamos o mundo à nossa imagem e semelhança. Eles falaram no plural, gente. É um Dionei, mas em 3 naturezas. Gente, olha aí, quando Deus cria o mundo, Jesus estava junto, porque Jesus é Deus também, então Jesus participou da criação. Exatamente. Essa ideia de que Jesus nasceu há 2000 anos atrás está errado. Jesus veio na Terra como homem, mas ele é o criador também de todas as coisas. E isso mostra um pouco da nossa imagem e semelhança de Deus. Meu Deus. Esse é o universo, tá? Então vamos criar esse universo aqui. Certo. Eu posso entrar nesse universo como eu sou? Não, você tem 3 dimensões. Porque se eu entrar nesse universo, Você se eu tentar pode- entrar nessa folha de papel, eu vou destruir essa folha de papel, certo? Certo, vai. Da mesma Porque ela é 2 dimensões, você é 3. Exatamente, eu estou numa dimensão superior. Né? Ela não me comporta. É a mesma coisa esse universo. Esse universo não comporta Deus como ele é. Deus não vem a esse universo como ele é, porque se ele vier nesse universo, nesse que nós vivemos, como ele é, ele destrói esse universo. Nossa, por isso que fala 1 Coríntios 15 que quando o Pai vier para a Terra, o universo, como é que fala? Que o universo vai fugir da presença dele. Você tem outro exemplo também, que é o Salomão, né? Salomão, quando vai inaugurar o templo, Salomão tem essa percepção. Salomão fala assim, né? Salomão diz, olha, bem sei que não habitas em templos feitos por mãos humanas. Inclusive, nem os céus dos céus Podem te conter. te podem conter. E Davi fala que o céu é o estrado dos seus pés. E Deus mesmo fala assim, porventura não encho eu os céus? Ah, então não tem como Deus habitar, porque na verdade a existência que habita nele. Porque se Deus vier como ele é realmente nesse universo, ele destrói o universo. Como que ele vai entrar dentro de si mesmo? Então continua. Gente, que tá style. E é muito legal, porque aí você vê, tudo bem, eu não posso entrar nesse universo. Eu vou criar seres aqui. Então eu podia pegar, por exemplo, seres, e eu crio esses seres. Bolinhas, retângulos, polígonos. Né? Esses são os seres do meu universo. Você define a imagem que você quiser. Eu dou a forma aqui para eles. Né? Lembra? Eu formo a luz, crio as trevas. Deus pegou a luz, Deus é luz, e da sua luz ele Isaías, usa para formar o universo. 46. 45, versículo 7. 45. Então ele dá forma à sua própria luz para criar esse universo. E aí, que forma de luz é essa? Né? É energia, é matéria, Elétrons, tudo quarks. que você possa imaginar. Tudo bem, eu não posso entrar aqui, mas eu quero me relacionar com eles. Então, eu não vou entrar, mas eu posso interagir. Eu posso assumir uma forma parecida com a deles. Eu posso pegar por exemplo, corpo, você vai aqui, alma dessa forma e espírito dessa forma. Cada um escolhe uma forma para se manifestar nesse universo. Então, um vai ser o ancião de dias, outro é o pai, que um é o pai, outro é o filho, outro é o espírito. E aí você tem a figura do ancião de dias, por exemplo, a figura do filho, a figura do Como Espírito assim Santo. o ancião de dias? O ancião de dias é que você vê nos textos, muitas vezes, relacionado a Deus sentado no seu trono, que é o ancião de dias, no juízo, por exemplo. O velho de cabelo branco. Que não é isso. Que essa é uma figura só, né? É uma forma dele se expressar que nós consigamos entender. Porque nós não temos essa ciência de ver Deus como ele na sua natureza, porque se Deus vier a nós, né, nesse sentido de como ele realmente é, nós perdemos a existência. Nossa. Uma vez eu vi um cara uma vez, ele não cria em Deus, e ele estava conversando com o filho, e ele estava numa crise. Ele era um cientista,
E ele não cria em Deus. E ele estava com uma crise para tentar entender Deus e tal. E aí diz a lenda, a história, né? Porque isso não é uma lenda, é uma história, que ele estava andando com o filhinho dele, num sítio, assim, e de repente o filhinho, sem querer, pisou no formigueiro. Aí no que ele pisou no formigueiro, as formigas ficaram desesperadas, né? Sim. Aquela formiguinha vermelhinha. E aí o menininho, o filho dele, ficou desesperado com um palitinho, tentando fazer o buraquinho de novo para as formigas entrar no... Não é colmeia, gente, como é que chama? No formigueiro. No formigueiro mesmo, né? Na sociedade, na colônia. Aí o pai ficou tão emocionado pela atitude do menino que ele tentou ajudar também. Aí ele tentou, só que ele viu que as formigas, elas grudavam e ficavam picando a madeira. Aí ele falou pro filho, mas elas são muito burrinhas. Eu tô querendo ajudar elas, mas elas não estão entendendo que eu quero ajudar elas. Aí o menininho falou, pai, mas quem sabe se você pudesse ser uma formiga, elas te entenderiam. Então, na hora que ele começou a chorar, e ele entendeu o princípio de Deus para tentar se relacionar com o homem, tomar a forma de servo. E Filipenses capítulo 2, Jesus assume a forma de homem para poder entrar nesse universo limitado que Deus não caberia. E tem outra questão, né? Quando Deus vai criar o universo, ele tem que equilibrar pelo menos vários dos seus atributos que tem que ser satisfeitos. Lembra? Um dos atributos de Deus é justiça, né? Por exemplo, na cultura judaica, muitas vezes Elohim é atribuído a esse lado da justiça de Deus, enquanto que Yud Rei Vav Rei é atribuído a esse lado da misericórdia de Deus. Então, quando ele cria, ele faz, né, um contrapeso entre a sua justiça e a sua misericórdia. Por quê? Ele tem que ser justo, mas ele é ao mesmo tempo amoroso. Exatamente. Porque ele vai criar seres que não são robôs. Lembra? Muita gente acha, por que Deus criou um mundo que tem, por exemplo, a questão do mal? Por que Deus não criou um mundo onde o mal não existisse? Porque senão os seres seriam obrigados a amá-lo. E você criaria robôs, na verdade, né? Eles não teriam sentimentos. O robô não tem sentimento, não tem escolha. O robô não erra porque simplesmente foi programado para fazer aquilo. E não tem relacionamento nenhum? Não. Como é que eu vou ter relacionamento com alguém que, não há escolha, que foi obrigado a gostar de mim? Isso não é relacionamento. Isso é ditadura. E Deus não quer robôs, Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade. Certo. Obediência, sim, mas uma obediência que leva a uma intimidade, ele quer uma escolha. Então, o universo que Deus resolve criar, obrigatoriamente vai existir uma escolha entre bem e mal. É necessário isso, né? Essa escolha. Então, Deus vai criar seres que vão ter que fazer uma escolha entre ou o bem e entre o mal, para poder relacionar, entre escolher amá-lo ou não amá-lo. É por isso que Deus coloca uma árvore que, teoricamente, traria mal dentro de um jardim perfeito, para que Adão tivesse a opção... Para estimular o desejo da escolha. A opção, falando, não, Senhor, eu tenho... É por isso que Jesus hoje, ele não vai atrás do perfeito, porque não existe o perfeito. Mas ele vai atrás daquele que o ama e que quer ser parecido com Jesus. O perfeito só vai existir no momento que ele se manifesta em nós, porque só Deus é perfeito. É 1 Coríntios 13. Só manifesta o perfeito... Quando o perfeito manifestar, o imperfeito deixa de existir. Tem uma forma de explicar isso que eu gosto muito, que tem uma tradição filosófica e judaica antiga, que é como se Deus, quando criasse, por exemplo, né, como nesse copo aqui. Ó, tá? Somos nós, somos como se fosse esse copo. Somos criados perfeitos, mas não plenos. Por que não pleno? Por que não, né, nessa plenitude? Porque só Deus é pleno. Lembra? Deus não pode criar outro Deus. Porque o ser supremo não pode criar outro ser supremo. Então, porque o ser supremo, por definição, não pode ser criado. Ele é autoexistente, ele não deve sua existência. Se ele for criado, tem alguém maior. Exatamente. Então, se Deus criasse seres plenos, ele criaria outros mini-deuses. Mas ele não tem como criar. Mas não tem como. É ilógico ele criar seres... Deus não pode ser criado. Não tem como. Por isso que só ele é perfeito, só ele é o ser supremo. Então toda criação, por natureza, ela é incompleta. Ela há um lado da incompletude. Porque se fosse completa, seria o Por isso que a ideia do copo, por exemplo, ó, ele criou os anjos perfeitos. Por exemplo, né, Satanás foi criado perfeito? Foi. Ezequiel se você 28, lembrar Ezequiel 28, né, perfeito eras nos teus caminhos. Era o querubim da guarda. Exatamente. Adão foi criado perfeito? Foi criado perfeito. Né? Só que não pleno.
Porque senão ele seria o próprio Criador. Senão ele seria o próprio Criador. Tá, Então, tá claro. é como se todos os seres criados houvesse um espaço vazio neles. Vazio, não trevas. Onde esse ser vai escolher como é que ele vai ser preenchido para alcançar sua plenitude. Se ele quer ser preenchido pelo bem, por Deus, ou pelo mal. É uma escolha. Que inclusive foi dada aos anjos. Também. A gente às vezes acha que o anjo não tem poder de escolha, mas se não tivesse escolha, não teria queda. Tanto que a Bíblia diz que Satanás enganou 1/3. Então 1/3 escolheu Satanás do que Deus. Exatamente. Eles puderam escolher. Deus não obrigou eles a descer com Satanás, né? Há uma escolha aí. Então, e essa escolha, né, é que vai definir a questão do relacionamento. Por quê? Porque quando você escolhe Deus, é Deus que preenche seu espaço vazio. E Deus é perfeito. E por ele ser perfeito, ele consegue depois manter você perfeito. É por isso que Jesus fala, em João capítulo 6, eu que sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Porque se ele é a plenitude, a partir do momento que ele habita em mim, e eu estou cheio dele, eu passo a ser pleno e feliz. Gente, que loucura! Vocês estão entendendo isso aí? Você quer ser plenamente feliz? Não é sexo, não é dinheiro, não é carro, não é um corpão, não é isso. Porque isso não pode me tornar pleno. Eu preciso da plenitude em mim para que eu seja pleno. E voltamos a Eclesiastes que novamente, ele colocou no coração do homem o quê? A o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. Quem que é a eternidade? É o próprio Deus. Isaías capítulo 6, o filho nasceu... Não, 9, né? 9. Isaías capítulo 9. O menino nasceu, tal, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus, ele foi profetizado Pai da eternidade. Então é ele que vai nos preencher. A partir do momento que nós escolhemos por ele. Isso se torna pleno quando houver uma transformação no corpo. Por enquanto a gente só, né, tem a alma e o espírito renovados, mas o corpo ainda é o mesmo. 2 Coríntios capítulo 5. Isso. Estamos presos nesse tabernáculo terrestre. Nesse tabernáculo mas gememos pelo ansiando para sermos transformados. Transformados, exatamente. Pela nossa habitação celeste. Que é onde esse corpo corruptível é coberto por incorruptibilidade. E aí, 1 Coríntios 15. E onde está a morte, o seu aguilhão, tragado está pela vitória na cruz. Oh, glória. Exatamente. Então, imagina, esses são seres que vão ser criados. Agora tem um detalhe, Deus tem que equilibrar 2 atributos principais que parecem, às vezes, que se chocam, mas não é que se chocam. A justiça e o amor? A justiça e a misericórdia. Vamos colocar como misericórdia, né? Que é um termo mais comum, biblicamente falando. Mas, né, o amor também é expresso pela sua misericórdia. Porque se Deus criar um universo só baseado na justiça, no primeiro momento que uma dessas criaturas pecarem... Está morto. Está morto. O universo simplesmente deixa de existir. Ele é obrigado a destruir, porque a justiça vai clamar o quê? Que seja efetivado o juízo. E ele diz que a alma que pecar morrerá, então não tem outro salário. O salário do pecado é morte. Não tem. Romanos 6:23. Então ele não pode criar um universo só com a justiça, porque daí não teria só o universo. Acabaria o universo, porque a justiça sempre iria reivindicar, né, o juízo. Certo. Ele também não pode usar só a misericórdia. Senão ele vira um Deus tapado. Porque é que nem, por exemplo, o cara vai assaltar o banco, aí você oferece misericórdia, diz assim, não, tudo bem, pode seguir. É a imagem que as pessoas têm de Deus no céu, né? Um velhinho cansado, que você faz um monte de besteira, desculpa, papai, tá perdoado, filho. Vira um Deus bobão. E aí o mal vai tomar conta de toda a criação. Olha aí. Então não pode ser só a base de misericórdia. Então é justiça com misericórdia. Né? Lembra? O motivo de não sermos consumidos... É a misericórdia, é Lamentações 3. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a justiça está lá, reivindicando, né? E a misericórdia vai atuar também para fazer essa tensão, para manter isso. E aí Deus é o único capaz, porque Ele é o Criador, Ele é o único capaz de fazer isso com sabedoria, de forma tal que a criação consiga prosperar e crescer. Mesmo sendo tão falha. Mesmo sendo tão falha. E como é que ele faz isso? De uma forma que a gente entende, a Bíblia às vezes fala isso como fossem taças, por exemplo. Taças? Medidas. Como se fosse um acúmulo de ira. Isso, que daí, quando transborda a taça... Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico lá em Abraão, quando ele fala com Abraão em Gênesis 15, que ele fala, olha Abraão, tua descendência vai tomar posse dessa terra aqui. Só que um detalhe,
não vai ser agora. Vai ser daqui a 400 anos. Por quê? Porque a medida dos amorreus, ou seja, a taça dos amorreus, ainda não atingiu o seu limite. Mas daqui a 400 anos vai acontecer isso. Ou seja... Gênesis 15 e 16. Gênesis 15, ainda exatamente. Não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, é isso? Então é como se tivesse uma taça dizendo, olha, a minha justiça clama pela execução do juízo em cima dos amorreus. Mas a minha misericórdia definiu para a justiça uma medida limitada em que isso vai acontecer. Porque a misericórdia não vai atuar indefinidamente, porque a justiça precisa atuar. Mas Deus sempre oferece primeiro a misericórdia, antes da justiça. Você vai ver, Deus sempre oferece primeiro misericórdia. Por quê? Porque se não houver misericórdia primeiro, ele tem que destruir o universo. Meu Deus, ele tem que destruir. Capítulo 1, verso 3. Deus é grande em poder, mas ele é tardio em se irar. É aquela história de 2 Pedro 3, né? Que 2 Pedro 2 ou 3 que fala que está demorando muito para Jesus voltar, que os ímpios dizem que ele demora muito para voltar. É 2 Pedro 3, eu acho. 3. Onde ele fala assim que os insensatos dirão, mas onde está a volta de Jesus? Desde os meus antepassados se diz isso. Então, na verdade, o fato de Jesus não ter voltado até hoje... é uma expressão de sua misericórdia. É uma expressão de misericórdia, porque a partir do momento que ele volta, não há mais chance após isso. Então, o fato de Jesus estar, entre aspas, enrolando, é para dar chance daqueles que ainda não creram, crerem. Mas vai ter uma hora que a taça vai encher. Você tem... Eu não vou entrar no detalhe hoje, que hoje não vai dar tempo, né? Mas quando Deus cria o universo, ele já definiu o tempo do fim. Assim como é como se ele definisse taças para todas as coisas. Por exemplo, né? A questão do coração que é endurecido do faraó. Certo. Você repara que o coração de faraó, ele mesmo endurece o seu próprio coração até determinadas pragas. O faraó tem a escolha. O faraó poderia ter ouvido o Moisés. Poderia, teve várias oportunidades. Mas ele não. Aí quando deu no limite... Então, é como se fossem taças em relação à situação se enchendo. Chegou uma hora em que a taça encheu. Agora Deus fala assim, agora eu vou endurecer teu coração. Entendi. O tempo da misericórdia acabou. Exatamente. Agora eu vou endurecer teu coração. Você já teve as oportunidades segundo a medida que foi definida pela misericórdia. Agora vou atuar com minha soberania nesse sentido. E vou endurecer seu coração. Não é importante você notar que depois que Deus endurece o coração do faraó, o próprio faraó ainda endurece o seu próprio coração de novo. Mostrando mais uma vez que, na verdade, né, mesmo Deus atuando na sua soberania, o próprio faraó ainda está atuando em rebelião. Na verdade, quando Jesus ele fala, o próprio texto de Nicodemos 3, ele fala que quem pratica o mal, ele vem para as trevas, né? Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Só que no caso, quem rejeita Jesus, automaticamente abraça as trevas. Então, o fato do faraó ter rejeitado a Deus é porque ele preferiu as trevas porque suas obras eram más. Exatamente. Então, a pessoa que rejeita Jesus, porque parece assim, que, eu não sou de Jesus, mas eu ainda estou fazendo bem. Mas não tem como, que se sai de fora do que Jesus definiu, automaticamente eu entro no mal. E tem um texto que eu gosto muito, que é Jeremias 9, 23 e 24, em que mostra muito essa característica de Deus, essa questão da tensão entre justiça e misericórdia, né, juízo e misericórdia. E que, para mim, é o conceito de Deus do que Deus conhece e define como sucesso para o homem. Porque quando você pensa em sucesso, o que a gente pensa em sucesso? Sucesso, a gente pensa o que a mídia vende, né? É fama, né? É dinheiro, bens, né? Usufruir os bens, viajar, etc. Sucesso é isso, né? Está relacionado geralmente a essas coisas. Mas quando você pega Jeremias 9, 23, 24, Deus fala o quê? Deus fala assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que ele está dizendo? Primeiro, porque a sabedoria que nós temos, né, não é nossa, veio dele. A verdadeira sabedoria é de Deus, não é nossa. Então não há glória nisso. Não há glória em me gloriar em minha sabedoria, porque a sabedoria nunca foi minha, veio dele. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Aquela história, não, eu construí essa empresa, trabalhei 12 horas por dia, a força do meu braço, que fez isso para mim, tal. Tolo.
Você só conseguiu levantar e trabalhar 12, 14 horas por dia e construir o que você construiu porque Deus te deu a saúde e a força. Eu só estou vivo até hoje porque o Senhor ainda me sustenta pela palavra do seu poder, porque a hora que ele fechar a boca em relação a mim, eu estou morto. Então, não há glória nisso. Provérbios 3 diz, né? Não seja sábio segundo o seu próprio entendimento e nem se estribe na sua própria sabedoria. Exatamente. Confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os seus caminhos. Provérbios 3:5. E aí em Jeremias ele continua, não se glorie o rico na sua riqueza. Por quê? Porque também não tem glória, a riqueza nunca é tua. Ele é o dono. Ele é o dono de toda a parte do... Sabe um erro muito grande? A galera fala assim, eu vou dar oferta e dar o dízimo. Como é que é aquela questão do hebraico? Tipo, seu celular, ele não é seu. Como é que é? Deixa eu só terminar esse a gente volta para esse. Claro. Vamos terminar só essa questão do conceito, senão fica pendurado. Uhum. Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força e não se glorie o rico na sua riqueza. Por quê? Porque nenhuma delas vem de você, todas elas vêm de Deus. Mas Deus fala, tem uma coisa que você quer se gloriar? Então glorie-se nisso. Em conhecer o Senhor. Em conhecer e saber que eu sou Deus. Ou seja, qual é o conceito de sucesso para Deus? O conceito de sucesso para Deus não é sabedoria, não é fama, não é força, não é riqueza. O sucesso no conceito de Deus que você pode alcançar é em conhecê-lo e ter experiências com ele, porque ali no hebraico conhecer e saber é você ter compreensão de quem Deus é e de ter intimidade com ele. Meu Deus, é muito diferente. Eu conheço a Eli e eu conheço o Lula, mas eu não tenho intimidade nenhuma com o Lula, mas eu tenho com a minha esposa. Então eu conheço os dois, mas eu sou conhecido por ela. Então, tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas, na verdade, tem que ver se elas são conhecidas por Ele. Por isso, o conceito de glória, de sucesso, segundo Deus, é o nível de intimidade que você tem com Ele. Meu Deus, olha isso, gente. 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso, atentamos nós, não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas atentamos para as que não se veem, porque elas são eternas. E aí, Jesus fala em Mateus 6. Você quer ser rico? Você quer ser uma pessoa rica? Não junte tesouros na terra, que o ladrão rouba, traz, corrói. Mas junte tesouros no céu. Tesouros no céu. E aí eu tenho, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em saber e conhecer que sou Deus, e faço, olha essa parte, faço 3 coisas. Deixa eu abrir aqui. Jeremias 9:24. 9:24. E faço misericórdia. Primeiro ele oferece o quê? Misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que ele oferece primeiro? Misericórdia. Jesus, quando vem na sua primeira vinda, oferece o que para o homem? A salvação, misericórdia. Misericórdia. Jesus é a expressão máxima da misericórdia de Deus. Só que na segunda vinda de Cristo, o que ele vem trazer agora? Ele vem trazer a justiça da ira. Juízo. Para executar o juízo. Para estabelecer um reino de justiça. Olha aí. Todo padrão que você vê nessa questão. Ele vem como um cordeiro para demonstrar a misericórdia. Aí depois ele vai vir como um leão para trazer o juízo. E depois ele vai reinar na Nova Jerusalém, o reino de justiça eterna. Então você tem toda essa questão. Né? Gente, vocês não curtiram e compartilharam. Tem que curtir e compartilhar. Mais gente tem que ouvir, gente. Mais gente tem que aprender também. Precisa de você para expandir o reino. Amém. Deixa eu entrar naquela questão das expressões no hebraico. Eu estava comentando com o Dani esses dias, a gente conversou, acho que ontem, né? Ontem. Tá falando sobre isso. E eu tenho uma filhinha de 8 anos, né? A Sarinha. Graças a Deus puxou a mãe. Amém. E quando ela estava para nascer, logo depois que ela nasceu e vai começar a falar, eu e a Ju, que é minha esposa, a gente tomou uma decisão de começar a não passar para ela certos vícios de linguagem que nós temos. Sim. Por exemplo, eu sou programador de computador, eu faço programas de computador, por exemplo, desenvolvo software de vários tipos, e o computador ele é programado a partir de comandos que você dá. Né? Programas são os comandos em linguagem de programação. De certa forma, as palavras são os nossos programas. Tô entendendo. Tá? Então nós somos meio que programados, comandos, né? Os nossos comandos. As palavras têm muito poder sobre nós. E eu falei, olha, tem certos vícios de linguagem que a gente precisa mudar na nossa vida e eu não quero para minha filha. Vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, eu tinha o costume muito de dizer o seguinte, eu ia no cinema, por exemplo, assistia um filme, ou
né, e falava assim, poxa, eu adoro pipoca, ou adorei aquele filme, ou então, eu adoro sorvete, e você percebe que adoro, e depois você vai na igreja para Adorar a Deus. adorar a Deus. Você E coloca Deus no nível do cinema. indiretamente, não estou dizendo que você faz isso conscientemente. Não você é com faz maldade, isso. né? Não, você não faz isso conscientemente. Mas no teu cérebro, você, de certa forma, colocou Deus num patamar da pipoca, do sorvete, do cinema, né? Inconscientemente. Tá? Não estou dizendo que você faz isso com consciência. Há um nível de consciência que você depois percebe isso, mas num primeiro momento, a linguagem ela se torna muito rasa e muito pobre para expressar quem Deus é. E aí eu falei, olha, vamos mudar isso aqui. A Sarinha vai começar a falar certas coisas e ela não vai falar assim, eu adoro pipoca, eu adoro sorvete. Ela vai falar assim, eu amo pipoca. Gosto muito. Gosto muito de sorvete. Mas adorar só para Deus. É um verbo que está ligado só no nome dele. Exatamente. Porque lembra, somente a teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto, né? Que Jesus fala para Satanás. Eu acho muito interessante quando você vai ver Gênesis 22, que é o Abraão oferecendo Isaac, Gênesis capítulo 22, é isso. Isso. Que ele fala assim, fiquem aqui, os moços, que eu e o menino subiremos, e depois de termos adorado, voltaremos até vós. Então, na verdade, você vê que a adoração não é só um momento de louvor, né? Não, Ele foi muito mais profundo. Ele foi para realmente entregar para Deus o mais precioso dele, que era o Isaac, né? Até então. E aí ele fala, a adoração é eu entregar para Deus tudo que eu sou, tudo que eu tenho de mais precioso. E o verdadeiro adorador adora em verdade e em espírito. João 4. Né? Então, eu comecei a fazer isso, e é engraçado que daí nós também, eu e minha esposa, começamos a nos, digamos, policiar nisso, né? Mas de vez em quando escapava. Adoro isso, adoro aquilo, né? E é engraçado, porque quando a gente falava, né, pelo vício de linguagem, às vezes, adorar alguma coisa, a minha filha chegava assim, papai, adorar não. Adorar só para Deus. E tá certo, vai falar o quê? Aí eu falava, sim, filha, desculpa, papai ainda às vezes confunde. Mas é engraçado a gente ver isso. Mas olha só, minha filha, só nessa brincadeirazinha assim, só nesse exemplo que eu dei, ela aprendeu duas coisas. A primeira coisa, há um Deus. Essa é a primeira coisa que ela já aprende. Deus existe, é real. Há um Deus. Segundo, certas coisas são exclusivas dele. É o temor que lhe é devido. Por isso que a adoração é uma coisa que é usado, o verbo adorar é só usado para ele. Olha aí, gente, agora tomar cuidado. Falar adorar só para Deus. E essas questões do linguajar são muito interessantes, por exemplo, eu gosto muito no hebraico, né? Por exemplo, no hebraico você não fala assim, eu sou médico. Você fala eu médico. Ah, eu sou empresário. Não, você fala eu empresário. Mas não existe o verbo ser? Existe, né? O verbo ser, raiar, existe no hebraico. Mas você não fala no presente, né, para você. Você pode falar eu era, eu posso falar eu virei a ser, mas eu não falo eu sou. Por quê? Porque no hebraico só tem um ser que pode conjugar o verbo ser no presente da primeira pessoa. Deus. É o nosso Deus. Só Deus é. Então só Ele é. Eu posso até ter sido, eu posso até vir a ser, mas eu não sou. Só Ele é. É interessante o temor que o judeu tem com a expressão eu sou, né? O Yahvé. Como é que fala as letras? Yud, Rei, Vav, Rei. É muito mais do que o só eu sou, né? Yud, Rei. Yud não igual o menininho do PlayStation. Não, né? Yud, Rei. Vav. Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Meu Deus! YHVH. E o interessante é assim, o judeu ele leva tão a sério que o medo de usar o nome de Deus em vão, a palavra Halel significa louvor. Halelu, né? Que você quer pegar Halel de louvor, que é porque leva para aleluia. É isso. Aleluia. Halel Yah. Yah do Yahvé. Halel Yah. Louvado seja Deus. Halel Yah, aleluia, aleluia. E a gente tem um outro vício. Eu já fui em muitas igrejas que falam aleluias. Mas não existe aleluia. Em nome de Jesus, não fale aleluias. Não existe. Porque aleluias você estaria dizendo louvado seja deuses. Deuses. E quantos deuses existem, Linéia?
Só um verdadeiro Deus. É o Iá, que aleluia é o Yud Rei, né, no caso, que é essa tradução que ficou sendo, é uma forma de você, um diminutivo do nome de Deus no sentido de abreviação, né? Iá. Aparece vários textos no original como Iá, né? Aleluia. E é interessante você entender isso, porque nós não somos nada. Sem Deus não nem existiríamos. A existência, né? Por isso que tem um texto que fala que só Ele é imortal. É de Timóteo, 1 Timóteo, o Rei eterno, imortal. Só Ele é imortal. Porque só Ele é que verdadeiramente existe. Só Ele que tem a própria existência. O Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todavia, por esse motivo, me foi concedido para que em Cristo Jesus Deus demonstrasse a sua paciência. Aguentar o limite da taça. Exatamente. E aí você tem outro exemplo, por exemplo, dessa questão do vocabulário, né? Por exemplo, também no hebraico, você não... Por exemplo, aqui eu tenho esse celular, né? Esse celular aqui é meu. Certo. Mas no hebraico você não fala assim. Você diz assim, esse celular é para mim. Não existe a expressão meu. Não é que não exista, é que eu não conjugo para mim, né? Ele não é meu celular. Esse celular está para mim, ele é para mim. Eu estou usando ele. Exatamente. Eu sou o mordomo dele por enquanto. Isso. Ele não é meu de verdade, eu estou utilizando, ele está a meu uso. Porque na verdade, Romanos 11. Nós somos mordomos. Dele, por ele e para ele. São todas as coisas. São todas as coisas. Porque nada é nosso, na verdade. Tudo que nós temos foi dado por ele. Que é onde eu falo muitas vezes, você não dá oferta. Muda teu vocabulário. Porque quando você diz assim, eu vou dar a minha oferta hoje, o que você está assumindo? Que o dinheiro que você está pegando para dar a oferta era seu. Você que é o responsável Você que é responsável por ele, porque você está dando algo que você assume que é seu. Mas, na verdade, você não dá a oferta. Você devolve. Você devolve. Lembra de Crônicas 29, da oração, depois quando Davi fala, né, que ele dá aquela quantidade de ouro e tudo mais, sim. O povo também. De ti mesmo te damos. Exatamente. Da tua mão, te damos. Meu Deus. Então, você não dá a oferta, você devolve. Então, quando você for falar, eu vou dar uma oferta hoje, não fala, vou dar oferta, eu vou devolver uma oferta hoje. Porque quando você usa o verbo devolver, você está lembrando o seguinte, que não é seu, que o dono verdadeiro não é você. Isso é Deus. Ele é que te deu, você vai devolver uma parte de volta. Meu Deus. Nunca foi seu. Não é meu. Tô entendendo. Meu então, Deus. Isso muda tudo. Glória a Deus. Né? Oh, Jesus. Gente, gostaríamos de ficar muito mais aqui, tem muito mais coisa para falar, mas já está na hora da gente ir pro culto. Pastor Johnny, estão pedindo para você voltar, já era. Tem que vir mais vezes. Deixa eu só aproveitar. Gente, tem crônica nova, enviei essa semana. Se você não recebeu, me manda um e-mail. Deixa eu deixar até aqui o e-mail daniel.saad@uol.com.br. Manda para mim lá, peça as crônicas, eu mando para vocês. Pastor Dionei Vieira, eu coloquei aqui na legenda. Marcou? Fale bem. Deixa eu falar do homem e da mulher. Você vai ter que ser outro vídeo. A gente vai fazer isso. Pastor Dionei Vieira, eu coloquei aqui na legenda. Segue esse homem. Ele é louco, tá? Ele é louco, ele é estranho, ele é esquisito. Mas Deus usa a mula, Deus usa o hipopótamo, Deus usa o estranho. Então, não tem problema. Né? De bicho doido, Deus é bom. Quer deixar um recado de tchau para eles, pastor? Pessoal, só desejo que vocês sejam edificados com isso que a gente conversou, que isso realmente possa ser, né, tirar algumas dúvidas até. Eu sei que às vezes até a gente, em vez de tirar dúvida, acaba criando algumas. Eu acho que não foi o caso. Né? Mas uma coisa que eu sempre e que eu aprendi, Deus é muito maior do que a gente consegue imaginar. Amém. E olha, que a gente tem imaginação fértil, nossa imaginação é boa. Mas cada vez que eu tento imaginar Deus, ele acaba ficando cada vez maior. Maior. É maravilhoso. E quanto mais você conhece Deus, mais você quer, mais sede você tem. Não se limite nunca. Presta atenção que isso é verdade. Não se limite a achar que você já sabe tudo ou que o que te ensinam já é o máximo. Não faz isso. Busque sempre na palavra de Deus aprofundar no que te ensinaram. Vai questionar.
Vocês ouviram o que o pastor Johnny falou e eu dei uns pitacos aqui, mas vai pesquisar, vai olhar na Bíblia, vai ler o texto, vai pedir para o Espírito Santo te revelar. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que dizem assim, eu sou calvinista, outro diz que eu sou arminiano, outro é wesleyano, outro é molinista. Você tem várias frentes teológicas, né? Relacionadas a esses homens. São todos que foram homens de Deus nos seus tempos e épocas, segundo o que foi revelado. Mas uma coisa que eu aprendi e eu levo para mim e eu acho que pode ser útil para vocês. Dionei, você é calvinista? Dionei, você é arminiano? Dionei, você é molinista? O que você é? Eu aprendi o seguinte. Primeiro, o discípulo, Jesus mesmo falou isso, o discípulo nunca vai além de quem? Do seu mestre. Não passa do mestre. Se meu mestre é calvino, automaticamente eu defini uma tampa para mim. Ou seja, você não passa de Calvino. Eu não vou passar de calvino. Você vai pegar tudo que vem abaixo dele, mas não acima. E se houver alguma situação que me leve para além de calvino, eu vou acabar eu mesmo me cortando às vezes. Você está entendendo? Para me manter debaixo do calvinismo, por exemplo. Ou mas do isso serve arminianismo. para qualquer um, para o pessoal não achar que a gente é anticalvinismo, né? Não, eu estou dizendo todos Vale eles, pra arminiano, calvinista, molinista, wesleyano e qualquer outros anos que tenham e outros, ou até mesmo rabinos, etc. Homem, você definiu um teto. Por quê? Porque o homem é limitado. Eu sou limitado, gente. Eu não tenho... E nem pretendo, eu não tenho essa pretensão de ter a revelação máxima. Não sou absoluto. Deus é absoluto. Eu não sou. Então, nunca tenha na sua mente o mestre seu, nunca é o homem. Qual é o nosso mestre? É Jesus Cristo. É Jesus. Quem é o nosso ensinador hoje? É o Espírito Santo. Qual é o limite do Espírito Santo? Ele é infinito. Então, tenha um mestre que é infinito. Porque lembra, você nunca vai além do seu mestre. Se você definiu que você tem um mestre, né, uma teologia com uma grife, seja lá calvinista, arminiana, wesleyana, o que for, você se colocou dentro de uma caixa. E vou ser sincero, a gente acabou de discutir bem no início dessa live, Deus não cabe em caixas. Deus é tão grande, gente, que ele abarca o infinito. Eu sei que isso dá um nó na cabeça, mas Deus é maior que o infinito. Se fosse possível explicá-lo, ele se tornaria uma ideia humana. Ele deixa de ser absoluto. Então, não entre em caixinhas. Eu gosto de várias coisas dos arminianos, gosto das coisas dos calvinistas, reconheço, né, que eles têm muitos méritos, mas há falhas em ambas, né, porque são homens que tiveram a sua revelação no nível que o Espírito Santo, na sua época e no seu tempo, colocou. Mas o Espírito Santo não tem limites. Ele pode levar você muito além dessas pessoas, por exemplo, desses grandes teólogos que tiveram. Muito além. Então, gente, Espírito Santo é o teu mestre. Não é Calvino, não é Armínio, não é Wesley e tantos outros que possam ter. Inclusive, hoje em dia, não é Dionei, não é Daniel Saad, não somos nós, é o Espírito Santo. Ele vai levar você aonde você precisa ir e onde você, né, almejar ir de acordo com a vontade dele. A promessa é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Como é que fala Oséias 4? Fala assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, e alva será as nossas saídas. Gente, foi um prazer estar junto com vocês. Pastor Johnny, amém. Eu amo você, viu? Você é estranho, mas você mora no meu coração. E, tadinho, gente, já são 20 para 6 e 7 horas de prega de novo. Vai ser divertido hoje. Se alguém quiser assistir com a gente, a pregação hoje é na Rua Granadeiro Guimarães, 493. Acabou a Rodoviária Velha, até 9 de julho. Você vai andar mais um pouquinho da Rodoviária Velha, coisa de 50 metros. Olha pro lado direito. Vai ter uma live lá também do pastor Itamar, será? Vai ter, eu vou falar também. Olha pro lado direito, do lado esquerdo é a Igreja Deus é Amor. Na frente é a nossa igreja, Batista Palavra Viva. Passou a rodoviária, do lado direito, tem um posto assim de esquina, com um subway. Você vai andar 50 metros, olha pro lado direito. Quem não puder ir fisicamente, ore por nós, ore pelo pastor, porque Deus use ele. Amém. E você pode acompanhar ao vivo pela página do pastor Itamar Vicentini. Itamar Vicentini vai transmitir ao vivo e vai ser mais uma palavra de sabedoria. Fora isso, participe dessa obra, mantenha esse ministério, manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Você vai receber as crônicas e vamos junto que a obra não para. Dionei, chega? Chega. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer.